Algum dia alguém disse que ninguém é igual a ninguém, que cada ser humano é um estranho ímpar. É assim a realidade geográfica nacional, com claros contrastes de desenvolvimento entre a faixa litoral do continente e as regiões raianas, que põem em causa o direito à igualdade dos cidadãos nacionais. Com o objetivo de confirmar de que forma estas assimetrias regionais condicionam a vida diária dos nossos concidadãos, socorremos-nos dos dados da base de dados do Portugal Contemporâneo Pordata. Neste estudo, utilizaremos duas categorias de indicadores. Num primeiro momento serão analisados alguns índices de natureza demográfica e numa segunda fase os sociais, que foram subdivididos em económicos e os relativos às estruturas e equipamentos sociais e coletivos. Na impossibilidade de estender o nosso estudo à totalidade dos municípios do continente, selecionamos 10 concelhos que consideramos representativos desta dicotomia portuguesa. O primeiro grupo, formado por 5 concelhos localizados nas áreas mais deprimidas do interior do país, sobretudo nas regiões fronteiriças, Alcotim, Pampilhosa da Serra, Penamacor, Ribeira de Pena e Vimioso. O segundo grupo é composto por 5 municípios inseridos na faixa litoral ou nas duas grandes áreas metropolitanas, ou seja, nas áreas mais dinâmicas do território nacional: Albufeira, Alcochete, Maia, Sintra e Vila Nova de Gaia. Assim, e daqui em diante, serão mostrados vários gráficos. O primeiro grupo de concelhos será representado pela cor azul, enquanto que o segundo grupo será ilustrado pela cor vermelha. Se compararmos os dados relativos à população absoluta e os de densidade populacional dos concelhos estudados, verificamos uma discrepância extraordinária, com Sintra na liderança, com quase 400 mil habitantes, enquanto Alcotim tem pouco menos de 3 mil residentes, distribuídos à razão de 5 por quilómetro quadrado. A agravar esta situação, constata-se que o total de população residente nos concelhos menos desenvolvidos é de cerca de metade do valor dos habitantes do município de Albufeira. Quanto aos valores de densidade populacional, são baixíssimos nos concelhos menos desenvolvidos, comparativamente ao litoral. E não é por falta de dimensão dos concelhos, é mesmo por falta de gente. É então necessário perceber o porquê de haver menos gente nos concelhos do que noutros. Analisando o indicador relativo à taxa de natalidade, comprova-se que os valores mais elevados correspondem aos municípios do litoral, com evidência para Alcochete, com cerca de 12 nados vivos por 1000 habitantes. Tal facto pode ser explicado por ser o município onde o fenómeno de suburbanização é relativamente recente e pela juventude da população residente. Em oposição encontra-se Penamacor, com pouco mais de 3 nados vivos por 1000 habitantes, efeito claro do envelhecimento da sua população. Passando à análise do gráfico da taxa de mortalidade, todos os concelhos do interior, alvo do nosso estudo, apresentam os valores mais elevados. Esta situação demográfica pode ser explicada pela avançada idade da maioria dos seus residentes, sem esquecer o difícil acesso aos cuidados de saúde e a falta de informação. Neste aspecto em particular, Penamacor ocupa o primeiro lugar com mais de 25 nados mortos por 1000 habitantes. Em contrapartida, Sintra é o concelho que apresenta o menor valor. Quanto ao índice de envelhecimento, mantém-se o contraste litoral-interior. Todos os municípios do interior apresentam valores muito próximos e muito superiores aos do litoral. Pampilhosa da Serra e Penamacor sobressaem com o índice de envelhecimento a rondar 600%, mostrando que por cada 100 jovens até aos 14 anos existem 600 pessoas com mais de 65. Não é difícil, com base nos dados, traçar-se um perfil demográfico da população portuguesa. No litoral, concentra-se a juventude, o dinamismo, a força do labor, o espírito da iniciativa. Por sua vez, no interior, sobejam os velhos, esperando calmamente viver os dias que restam de uma vida árdua. Debrucemo-nos agora sobre os indicadores sociais, nomeadamente os económicos. A economia é o motor de desenvolvimento de qualquer país, sendo da maior importância que se adotem medidas transversais a todo o território de modo a garantir o equilíbrio e a sustentabilidade do todo nacional. Eventualmente, o indicador mais expressivo para aferir o desenvolvimento económico de uma região seja o poder de compra per capita. Novamente se esboça a linha que separa o interior do litoral. Todos os concelhos do interior apresentam valores inferiores a 56% do índice médio nacional, com destaque para Ribeira de Pena, com menos de metade da média nacional. Por outro lado, os concelhos urbanos apresentam valores superiores a 93%, com destaque para Alcochete, com mais de 130%. Associando o poder de compra à remuneração média mensal, variável a considerar no cálculo daquele, constatamos a repetição do padrão. Assim, os 5 concelhos menos desenvolvidos apresentam valores na casa dos 600 euros mês. Por seu lado, nos municípios mais urbanos, a remuneração média mensal é sempre superior a 750 euros, destacando-se Alcochete, em que os vencimentos se aproximam do triplo do salário mínimo nacional.
A sociedade atual depende inteiramente da oferta pública e privada de um conjunto de bens e serviços que vão satisfazer as suas necessidades, pelo que a oferta de bens é mais um processo de observar o desenvolvimento económico, social e cultural das regiões. A educação é de crucial importância em qualquer sociedade desenvolvida, devendo ser alvo de forte investimento para garantir a qualificação das gerações futuras. Pela análise do número absoluto de estabelecimentos de ensino desde o pré-escolar ao secundário, verifica-se uma considerável diferença na sua oferta entre litoral e interior, que poderá ser explicada pelo efetivo estudantil. Se considerarmos agora o nível de hierarquização de ensino e particularmente a existência de estabelecimentos do ensino secundário, o contraste mantém-se, com a oferta de um estabelecimento nos municípios do interior, exceto Vimioso, sem nenhum, e os do litoral, onde Gaia se destaca com 16. No nosso estudo, não foram consideradas as dimensões destas escolas. Passando à análise do gráfico relativo à oferta de equipamentos de saúde, e nomeadamente ao número de centros de saúde, verifica-se o padrão habitual, apesar de, mais uma vez, não analisarmos a sua dimensão. Outro indicador de veras interessante é o que diz respeito ao número de habitantes por médico. Verifica-se, por exemplo, que um médico na Maia teria ao seu cargo pouco menos de 200 pessoas, enquanto que, se o mesmo médico estivesse a exercer sua atividade profissional em Vimioso, teria quase 1.600. Pampilhosa da Serra não apresenta dados e, Albufeira, talvez por ter uma população muito flutuante e por ser servida por um hospital central num concelho vizinho, revela um número inferior de habitantes por médico comparativamente aos restantes do mesmo grupo. Terminamos a análise de dados com o revelador número de recintos culturais por concelho. Sintra registra 5, enquanto Vimioso, Penamacor e Alcoutim não possuem nenhum. A cultura chega tarde mais ao interior do país. Talvez seja este o tempo certo para derrubar os muros que nos separam. O muito que se fez ao longo de décadas não tem chegado. As diferenças ainda não foram esbatidas. Há mais caminhos por percorrer, apostas por fazer. Ainda não está esgotado o investimento nas energias renováveis, ainda não se potencializou o património local construído e paisagístico. Só através destas e de outras medidas poderemos alcançar a coesão nacional com recurso a normas de discriminação positiva que beneficiarão estas regiões de menor desenvolvimento e que passariam, por exemplo, pela aplicação do investimento público a todo o território, no aproveitamento dos seus recursos endógenos, na melhoria das acessibilidades e das telecomunicações, na atribuição de incentivos e benefícios fiscais e financeiros para os agentes económicos que se fixem nestas áreas. Afinal de contas, só faremos sentido enquanto nação quando todos nos sentirmos iguais. Iguais em direitos e iguais em oportunidades. Até porque o futuro de um país está na capacidade dos seus cidadãos transformarem a realidade do hoje na esperança do amanhã.